sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Nós vamos dar um espaço na passagem da estátua e vamos já ir para os 3 rapazes. Semana que vem nós vamos falar, sim, da estátua. Pulou, pastora? Não, não pulou. Semana que vem falaremos sobre a estátua. Hebreus 11, 34. O escritor aos Hebreus falam dos moços. Ele faz menção deles, dentro da galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 34 diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fogo os exércitos dos estranhos. Ficamos com a primeira parte, apagaram a força do fogo. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Daniel. Abra comigo em Daniel capítulo 3. Vamos ler o versículo 2, 48, antes de começarmos no 3. Daniel capítulo 2, versículo 48. Vamos falar sobre a honra que o rei deu tanto a Daniel como aos moços, por ter trazido então a revelação do sonho que ele teve. Daniel 2, 48. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel alcança um cargo mais elevado que havia no governo da Babilônia, acima de todos os sábios. Com respeito aos cargos, no sentido de confiança do rei, Daniel presidia sobre todos. E pediu Daniel ao rei, e o rei constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Eu quero fazer só um pequeno espaço aqui. Daniel é um dos grandes nossos exemplos de fé e de fidelidade. Por quê? Porque em todos os tempos que ele viveu, seja a tribulação, seja a angústia, seja a solidão, seja cativeiro, seja monte, ele nunca perdeu a essência. A essência de Daniel, ela era tão determinada, tão convicta, que não importava o que ele vivesse, ele ainda continuava sendo Daniel. O Senhor é o meu juiz. Ele ainda continuava sendo Daniel. Você vê aquele moço, ainda um adolescente, chegando na Babilônia, e já com uma postura determinada, dizendo: eu não vou me contaminar com os manjares. Diga comigo, postura. Muitas vezes nós temos visto a avalanche de instabilidade que tem dominado a igreja. Quem ganha com isso é o inferno. Um dia um crente quer, outro dia ele não quer, outro dia ele quer mais ou menos, outro dia ele não gosta, outro dia ele aborrece, outro dia ele adora. E assim você vê relacionamentos pessoais, relacionamento conjugal, relacionamento de pai e filho, relacionamento de amigos e assim por diante. Agora, quem é que ganha com a instabilidade pessoal, se não o inferno? Crentes instáveis não precisam ser derrubados, já estão caídos. Cristãos que não têm postura, que não têm definição do que gosta, do que quer, do que assume, do que define, não precisam do diabo. Eles já por si mesmos, já criam-se um fundamento sobre a areia. Então eles são facilmente, como dizem Judas, como uma nuvem sem água, leva de um lado para o outro. Aqui está bom, e ele vai. Agora eu não gostei, aqui está bom. Aqui tem o que eu gosto, aqui tem o que eu quero. Não, aqui agora não serve mais, é ali. Não, essa pessoa não dá mais. Não, agora essa situação. O que nós precisamos entender, que a fé, ela não é um souvenir. Muito menos um objeto místico. A fé, ela nos dá
rudimento, base, fundamento em tudo e em todas as coisas. O que nos caracteriza a fé não é porque nós fomos curados de uma doença, não é porque atravessamos o Mar Vermelho. O que nos caracteriza a fé não é porque desceu maná do céu e nem porque saiu água da rocha. O que nos caracteriza, homens e mulheres de fé, é o nosso proceder e a nossa definição pessoal com respeito a Deus e as suas questões. Por quê? Porque o povo do exército, do deserto, foi um povo abençoadíssimo. Um povo que recebeu inúmeras bênçãos de Deus, mas nunca tiveram fé. Por que foram abençoados? Pela misericórdia de Deus por Moisés. Deus nunca abençoou o povo pelo povo. Procura na Bíblia uma bênção no deserto, que foram inúmeras, os 40 anos regados de misericórdia, de graça, de provisão, nunca pelo povo, sempre por Moisés. Era um povo que não tinha fé. Por quê? Oscilava, inconstante, indefinido. É necessário que nós, como povo de Deus, quando a palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência, ela jamais será possível se não existir dentro de mim, de você, um caráter pessoal definitivo de resistência. Jamais será possível essa resistência ante as trevas se nós não tivermos um denominador comum, um ânimo só, uma só determinação. Somos resistentes, sabemos o que queremos. Não ficamos trocando coisas, não ficamos descartando situações. Somos dirigidos por Deus e Deus não erra. Então nós também não somos pessoas susceptíveis a erros. Não queremos uma coisa num dia, amamos, adoramos, nos entregamos. No outro dia, eu não sei não, eu acho que eu não estou querendo mais. Que isso? Você observa Daniel, um homem íntegro, um homem com uma decência, com um caráter, com uma convicção. Eu quero dizer uma coisa para você. Quais são as pessoas mais resistentes às trevas? São aquelas que são fiéis a si mesma em primeiro lugar e depois fiel a Deus. Daniel era fiel a si mesmo. Se ele gostava, ele gostava. Se ele aprovava, ele aprovava. Se ele queria hoje, amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem. Mas se ele não quisesse, ele não queria hoje, nem amanhã e nem depois. Agora, a oscilação comportamental minha ou sua é o que caracteriza a nossa bancarrota e a nossa destruição. Como é que nós vamos querer estar ausentes da força e do domínio das trevas? Como é que nós queremos estar guardados em Cristo, se nem firmes nós somos em pequenas coisas? Como por exemplo, não, eu sei que isso não é certo. Você sabe, mas você faz. Você está traindo você mesmo. Você está traindo a sua consciência. Você está traindo o seu comportamento. Você está traindo você. Você gostou, vou dar um exemplo bem ínfimo. Você gosta de uma blusa na loja. Você a troca 3, 4 vezes. O que isso tem a ver? Uma questão tão diminuta e pequena. Isso tem a ver com a sua inconstância. A sua inconstância. Se eu gosto de uma coisa hoje, eu gosto amanhã, e eu vou gostar o ano que vem. Se uma coisa serve para mim hoje, se é de Deus, se eu estou resistente, firme, e tenho objetivo, e sei que é de Deus, isso vai permanecer na minha vida, e eu vou ser fiel aos projetos que Deus tem para mim. A infidelidade, a inconstância dos crentes, é os que o têm derrubado. Quando a palavra do Senhor diz sobre o governo de Cristo, sobre o domínio de Satanás, Jesus venceu o poder das trevas. Mas por que esse poder está cada vez mais crescente? O sangue de Cristo funciona
A cruz funciona, o sacrifício funciona. O que não tem funcionado é o caráter cristão, é a firmeza cristã. Você não encontra hoje pessoas mais definidas. Você não consegue encontrar hoje mais pessoas decididas, pessoas que são cabais. Elas começam algo e terminam algo de uma maneira progressista. Elas não estão interessadas como elas estão se sentindo. E não estão interessadas com aquilo que elas gostam. Elas estão interessadas com o seu projeto, com aquilo que Deus tem para ela. A aliança dela maior e única é com Deus. E as outras coisas são demais. Você é alguém firme e decidido. O rei levantou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias no cargo mais elevado. Mas eles não se corromperam. Por quê? Porque eles só queriam uma coisa na Babilônia: manter-se judeus. Um povo eleito, separado, abençoado. Eles não queriam glamour, eles não queriam honra, eles não queriam elogios, eles não queriam ouro, não queriam prata, eles só queriam o Deus de Israel. Por isso que não se corromperam. Não é Satanás que corrompe os crentes, mas são interesses secundários que trazem a corrupção. Tudo que eu e você precisamos querer é continuarmos cristãos, seja no vale, seja no monte, seja na doença, seja na saúde, seja onde for. Nós queremos servir o Deus da igreja, o Emanuel, que deu a sua vida para que a igreja se formasse, fosse rudimentada e abençoada. É isso que nós queremos. Nós não estamos dentro do reino atrás de ouro, prata, glamour, elogio, de aparência, não. Nós queremos o Deus da igreja. É isso que nós queremos. O Deus que santifica, o Deus que purifica. E essa raiz que nos manterá ilesos e guardados do inimigo. Satanás fez um plano de roubar os 3 moços. Ele não ataca Daniel em primeiro lugar. Por quê? Porque Satanás vai sempre primeiro nas pontas mais fracas. Quando Satanás investe contra a sua família, ele sempre irá se levantar contra a parte mais fraca de um dos cônjuges ou da família. Sempre. Sempre. Por quê? Porque é muito mais fácil derrubar a coluna, o esteio da casa, por meio da sensibilidade e das feridas. A parte mais frágil é susceptível, é volúvel, é fácil de engodar-se. Essa parte frágil é atraída e essa parte frágil, ela vai desencadear uma situação difícil, uma situação aflitiva, aquele que é coluna, aquele que é esteio. Porque Satanás sabe que se ele atacar a coluna com tentações, se ele atacar a coluna com aflições, a coluna vai continuar firme. Mas se ele usar a parte mais frágil, a ponta solta da família, ele vai conseguir sensibilizar a coluna. Aí você diz assim: o bicho é esperto. É. Ele não ataca em primeiro lugar Daniel. Daniel amava os 3 amigos. E ele vai para o lado dos 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Só que ele se deu mal. Porque os 3 também eram fortes. Não tinham tão quanto Daniel, mas também amavam a Deus. E por mais que o rei elevasse aqueles 3 moços, o coração deles continuou humilde, quebrantado e prostrado. Eu quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus é um reino que abençoa, que prospera, que dá dons, que pega gente indouta e transforma em pessoas doutas, que transforma a gente ignorante em gente sábia. Só que o meu e o seu coração tem que permanecer humilde. Se você achar que você vai crescer junto com o seu crescimento, você está tomando um caminho de destruição.
Aqueles 3 moços continuaram dependentes de Deus exclusivamente. Eles continuaram fiéis a Deus. Seu dinheiro, sua riqueza, seu posicionamento, seu diploma, nada pode tirar você. Seu dom, seu dom, tem muita gente cheio de dom que ensoberbece e vai para o inferno por causa dos dons. Deus me deu um dom, mas Ele que sabe onde Ele vai me usar, porque o dom não me favorece, o dom favorece o próximo. Eu não preciso ficar preocupado. Se eu recebi um dom, eu não preciso ficar atrás de cargo, atrás de função. Ele vai me colocar dentro do corpo funcionalmente. Eu não preciso ficar desesperado atrás de oportunidade, caçador de oportunidade. Não. Ele vai me colocar funcional no corpo. Porque se eu for atrás de oportunidade, eu caio em laço. A questão é, o rei eleva os moços, mas Deus honra a fé deles. A Bíblia diz assim que o sonho fala da cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, e Daniel diz bem assim: a ti, ó rei, Deus entregou os reinos, os domínios, Deus entregou. Os grandes é Deus quem os faz grandes, os pequenos é Deus quem os faz pequenos. E a Bíblia diz que o rei se empolgou, falou: bom, eu sou cabeça de ouro, então eu vou fazer uma estátua gigantesca, muito grande. 4 côvados dá 1,80 m. Agora capítulo 13, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, onde os 3 moços trabalhavam. E o rei ficou animado. Ele manda reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os sábios, todo mundo. E ele diz assim: é o seguinte, vou fazer um culto de consagração a essa estátua. Quando os instrumentos começarem a tocar, todo mundo vai se prostrar diante da estátua. Quem você acha que estava por trás da ideia de Nabucodonosor? Satanás. Pastora, por que Satanás queria atormentar, tentar, fazer cair Sadraque, Mesaque e Abidnego? Por quê? Você sabe que... Vou falar uma coisa aqui muito interessante e que você poderia entender, e aí a sua vida seria muito mais fácil. Você há de concordar comigo e há de convir que a Babilônia não era fácil para Daniel. Havia outros judeus na Babilônia. Judeus corruptos, judeus que haviam abandonado a palavra, abandonado o culto, abandonado Deus. Mas Daniel foi para lá com esses 3 amigos dele. Você há de convir que esses 3 amigos eram um bom suporte para Daniel emocional. Se esses moços caíssem, Daniel ficaria sozinho. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado com a estratégia de Satanás quando ele faz cair amigos queridos por meio da decepção, da frustração, da queda. O objetivo dele não são seus amigos. Não são aquela pessoa, não é. É você. Porque ele sabe que você, por mais que tenha amor por Deus, por mais que seja fiel, você ainda é humano. E você tem sentimentos. Satanás usa estratégias tão camufladas, tão sorrateiras. Se esses 3 moços caíssem, a coisa ia ficar feia. Por quê? Porque eles iam cair no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20. Não terás imagens de escultura diante de ti, diante dela não se prostrarás, nenhuma imagem de algo do céu, de algo da terra, nada, nenhuma imagem. Se eles caíssem no primeiro mandamento,
haveria uma potencialização das trevas naquela situação. Por quê? Satanás estava contente com a ação de Nabucodonosor aos 4? Não. Satanás estava feliz em ver que Deus havia honrado aqueles 4 moços, principalmente Daniel? Não. Estava contente porque o que Satanás queria? Ele queria trazer naquele lugar de cativeiro sofrimento, agrura, dor. Mas Deus fez daquele tempo em que Daniel viveu na Babilônia bons tempos, tempos aprazíveis. É assim que Deus faz conosco. Nós somos como José. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os dias de mais aflição sua, os dias de mais dificuldade, é onde Deus abre oportunidade, é onde Deus desfragmenta as trevas, é onde Deus te dá crescimento. E Satanás fica odioso por isso, em ver a graça de Deus na minha vida e na sua vida, em ver o poder dele na nossa vida. Momentos em que era para nós estarmos sofrendo, estarmos nos sentindo derrotados, Deus visita-nos e ele nos enche de poder, de autoridade, nos levanta, nos sustenta, nos dá planos, projetos, abre para nós portas. Foi o que Deus fez com os 4. Eles chegaram ali para serem escravos, de repente são os maiores das províncias, e Daniel assistia no palácio. Satanás não estava contente com essa situação. Como pode 4 moços conseguirem tal preeminência dentro do cativeiro? Como é possível? Pela fidelidade da decisão de comer ou não comer. Pastora, mas foi uma pequena decisão de Daniel. Suas pequenas decisões têm a sua marca e o seu selo. Suas pequenas decisões definem quem é você. A Bíblia diz assim, que Satanás planejava com que esses 3 moços ficassem intimidados. Esse era o plano do diabo. Que eles ficassem intimidados e recuassem. Esses moços não contaram com o arrependimento do rei. O rei havia ficado todo envolvido com eles. Agora o rei ia mandá-los para a fornalha. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado com favores de ímpios. Ímpios não são confiáveis. Uma hora ele te ama, amanhã ele te odeia. É segundo o interesse deles. O rei, um tempo amava os moços. Elevou os moços a favor de Daniel. Depois, aqueça 7 vezes e joga, eu quero ficar livre desses moços que me afrontaram. Então eu quero vê-los queimados. E ele manda fazer essa estátua. E deu um decreto. Ouviram a música, prostrem-se. E os 3 moços ficaram de pé. Sabendo do decreto, que o decreto já tinha sido dado. Todo que não se prostrar será lançado na fornalha. E eles ficaram de pé. Pastor, às vezes é difícil ficar de pé. Concordo. Às vezes os nossos joelhos ficam desconjuntados. Às vezes o nosso ventre se abala. Às vezes somos comovidos. Mas os seus pés estão tão firmes e fortalecidos na rocha, na pedra de esquina. E você consegue ficar de pé. Quando todos olham para você e dizem, agora ele cai, agora ela cai. Agora se prostra. Agora vai deixar a situação vencer. Agora o problema vai governar. Agora o diabo vai vencer, as trevas vão fazer festa. Agora o inferno vai sorrir. E você fica de pé. Não porque você é positivista. Não porque você é forte. Mas porque ele é. Ele é. E quando você dobra o seu joelho diante dele, ele diz assim, aguenta mais um pouco, só mais um pouco. E o que há de vir, virá e não tardará. Não se impressione com as notícias ruins, primárias, iniciais e negativas. O melhor está por vir. E você crê nele e não no que você vê.
que você crê na palavra dele e não nos decretos humanos. Você crê num Deus que manda no coração humano. Não foi isso que Daniel relata no capítulo 10? O nosso Deus é um Deus que manda nos corações dos homens. É esse Deus que eu creio, esse Deus que você crê. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Os meninos confiavam em Deus. A confiança não é qualquer um que pode ter. Confiança vem do caráter. Toda pessoa de caráter confia. Porque a confiança é uma entrega. Você se entrega, você se prostra, você se deleita, você se doa. Você doa seu destino, você doa seu caminho, você doa seu futuro a quem pode resolver. Isso é confiança. Confiança é uma consagração do seu ser, dos seus sonhos, dos seus planos. E esses meninos confiavam em Deus. Só em Deus. Existem muitos decretos humanos. Mas a palavra para a minha vida e para a sua vida é da boca dele que sai. Não é palavra de homem. Não é palavra de governadores, não é palavra de preeminência humana, é Deus. Você é governado por Deus e o seu coração não se inclina. Por quê? Porque você tem para onde olhar. Se você olhar para o alto, é para Ele, e se você olhar para trás, você vê as obras dele, e se você olhar para frente, você vê o que Ele vai fazer. Então você tem para onde olhar. Diga amém. A Bíblia diz que o decreto foi dado. Decretos de falência, decretos de nãos, decretos. Só que a resposta certa para mim e para você sai da boca dele. E por isso que nós não somos teimosos. Gente teimosa é gente ignorante. Existe uma diferença de teimosia e perseverança. Quem persevera sabe o que espera e o que quer. Quem é teimoso não sabe nada. Ele só faz o que ele gosta. Entendeu? Essa é a diferença do perseverante. O perseverante, ele persevera porque ele sabe o que ele quer, para onde ele vai e quem é Deus. Esses meninos eram perseverantes. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, vocês estão de provocação comigo? Não, não é provocação. Tem nada a ver com você. Tem a ver conosco. Tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com sua status, não tem nada a ver com o que você gosta, não tem nada a ver contigo, tem a ver conosco. Suas decisões nada tem a ver com quem está ao seu redor, com quem gosta de você ou quem te odeia, ou nada a ver. Suas decisões têm a ver com você e com Deus. É isso que as pessoas não conseguem compreender quando olham para nós. Quando nós tomamos decisões, quando nós temos uma conduta de vida, não tem nada a ver com quem falou, com quem disse, quem está gostando, deixando de gostar. Nada a ver, tem a ver conosco e com Deus. É ou não é? Eu quero te fazer uma pergunta. Suas decisões têm a ver com quem? Você cede porque o outro gosta. Você fala porque o outro quer ouvir. Você age assim porque o outro precisa. Você agiu daquele jeito porque o outro fez. Aí eu faço a grande pergunta. Quem é você? Ou cadê você? Você não existe. Quem é você? Fragmentos alheios. Hã? É ou não é? As coisas que você faz nada tem a ver com ninguém. As decisões que você toma nada tem a ver com ninguém. Tem a ver com você e com Deus. Você quer dar certo? Ponto. É de propósito? Propósito? É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Aí o rei começa a desenterrar.
que nada tinha a ver com os deuses, mas ele já coloca, já põe tudo para fora. Eu tenho visto que vocês não adoram os meus deuses, porque Babilônia tinha inúmeros deuses. Agora ele fez outra imagem dele, um novo Deus chamado Nabucodonosor. Deus para tudo quanto é canto. Aí no versículo 15, agora pois, vocês estão prontos para se prostrar? Pergunta para o teu irmão, você está pronto para se prostrar? Olha para ele e responda, nunca. 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 Satanás pode levantar situações amedrontadoras, situações diferentes. Ele pode nunca, prostrar nunca. Nunca. Por quê? Porque quem te pôs de pé tem nome. Pastora, mas a situação é muito difícil. E o seu Deus é muito o quê? É muito grande, é muito maravilhoso, é muito excelso, muito soberano. O seu Deus é muito, muito, muito mais do que todos os muitos que você já viveu, ou está vivendo, ou viverá. Diga glória a Deus, esse é o meu Deus e o Deus que você serve. Amém? Aí a Bíblia diz assim, você está pronto? Versículo parte B, vamos ver se você consegue acompanhar comigo. Mas se não, parte B do versículo 15. Se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui pegou. Foi igual os inimigos lá de Israel, dizendo assim, o Deus deles é só Deus dos montes, não é dos vales. Peraí. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai adiante de você? Quem é o Deus que te cobre, que te livra e que te guarda? Quem é o Deus que abre portas para você? E quem é o Deus que fecha portas para você? Quem é o Deus que desbarata o inimigo? Quem é o Deus que quebranta os corações? Quem é o Deus que derrama graça e óleo em seu caminho? Quem é o Deus que te abençoa nos momentos mais difíceis da sua vida? São os anos da sua prosperidade. Quem é este Deus? Esse é o nosso Deus. Aquele que deu a vida por nós. E aquele que deu o seu filho não nos dará, diz Paulo aos Romanos, com ele todas as coisas. Os meninos tiveram uma resposta. Ai, que grande oportunidade de nós evangelizarmos Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia tido uma experiência com o Deus de Israel. Ele havia recebido a interpretação de um sonho que os astrólogos, os magos, não conseguiram. Mas é o que eu digo para você, milagre não converte ninguém, maravilhas não converte ninguém, sinais não converte ninguém, senão Israel era para ser o povo mais santo que houve. Agora a oportunidade de nós evangelizarmos. 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, disseram ao rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Quem é o nosso Deus? Nós não temos que te dar satisfação sobre o nosso Deus. Paz, confiança, segurança. Olha o nosso Deus, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Deus. Quem sabe ele fica com medo, tira o decreto. Quem sabe? Existe crente que tudo que ele faz, ele sempre tem que se reportar, ele sempre tem que dar satisfação, ele sempre tem que, isso é pobre, medíocre. Sempre ele tem que estar em evidência, sempre tem que ir. Você não sempre tem que ir com respeito aos outros, você sempre tem que ir em respeito a ele. Isso aí não é assunto seu. Quem é o nosso Deus para nos livrar? Nós não vamos falar não, porque não. Quem é o seu Deus? Ele é Deus para você? E você tem necessidade de provar para as pessoas que o seu Deus é grande, que o seu Deus é maravilhoso e convencer as pessoas? Não. Aí eles disseram assim, no versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós, é quem nos pode livrar.
Só Ele pode. Olhe para o seu irmão e diga assim: só Ele pode. Só Ele pode te dar vida, só Ele pode te abençoar, só Ele pode te prosperar, só Ele pode abrir a porta que você está à espera, só Ele pode converter, só Ele pode transformar, só Ele pode presidir, porque Ele é Deus e soberano, só Ele pode. Então não adianta ficar desesperado, não adianta ficar atormentado. Esses moços não estavam desesperados, por quê? Porque eles serviam a Deus. Pastora, mas eles estavam prestes a morrer. A vida nada é diante do seu serviço a Deus. Porque você vai servir na terra e vai servir no céu. Então, de todo jeito, você continua servindo. De todo jeito você vai servi-lo. Seja aqui neste corpo, ou seja num corpo transformado. A morte não os assustava. Por quê? Porque eles estavam debaixo da vontade soberana de Deus. Diga assim: quando a vontade soberana de Deus é a minha cobertura, não há trevas que me amedronte. Porque Satanás não conseguiu oprimi-los, porque Satanás não conseguiu fazer com que eles cedessem à ameaça, porque eles eram definidos: nós servimos a Deus, ponto. E eles não iam se prostrar. E eles não iam retroceder, eles não iam voltar atrás. Eles tinham definições, princípios e assumiam. Que gostoso, né, irmãos? Quando você olha para um crente e você vê esse crente integral, inteiro. Você fala: esse crente aí é crente. Ele tem postura, posicionamento, caráter, ele é moldado aos moldes antigos, aos moldes do Evangelho. O que ele fala, pode escrever. A direção de Deus na vida dele é seguida, é vivida. Ele não vai de um lado para o outro como pessoas perdidas, não. Qual é o crente que Satanás não pode com ele? O crente firme. Aquele que está em Cristo, rocha, o maligno não lhe toca. Mas eu oro, eu falo em línguas. Eu já vi muita gente falando em línguas, também na Bíblia. Gente que ora, também na Bíblia, caíram. Por quê? Faltou determinação, faltou uma estrutura funcional, faltou postura, caráter. Esses moços tinham o que o diabo não podia derrubar: caráter. Eu já vi gente com fé cair, eu já vi gente falando em línguas cair, eu já vi gente com dom cair, mas eu nunca vi um crente firme de caráter, honrado diante de Deus, tropeçar ou cair. Por quê? Porque ele tem postura diante de Deus. O negócio dele é Deus. O negócio dos meninos era Deus. A Bíblia diz assim, terminando o versículo 17: Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Primeira opção dos meninos, livramento, porque não eram nenhum suicida. Primeira opção minha, de fé, de garra, bênção. Primeira opção minha e sua. Nós não somos negativistas nem positivistas. Nós somos pessoas de fé. Primeira opção dela: nossa, eu vou conseguir, vai dar certo, vai funcionar. Só que é o seguinte: se Deus não quiser, se não for a vontade de Deus, não vai ser pela sua mão que nós vamos perecer, vai ser por Deus. Primeira opção dos meninos, fé. Segunda situação, eles olham para o rei e dizem assim: mas se Deus quiser com que nós morramos, nós vamos morrer, mas não pela tua mão, é porque foi a vontade dele. Ninguém pode tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Você está muito enganado quando você diz assim: fizeram para mim, fizeram para mim, fizeram para mim. Não. Versículo de número 18: e se não, se ele não nos quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que o nosso posicionamento é o mesmo: não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. O rei diz: aquece a fornalha 7 vezes, quero ver esses meninos virando churrasco. Eles iam morrer. Na opinião de todos.
Mas Deus quis que eles ficassem vivos. Pastora, mas espera aí um pouquinho. O livro de Daniel, a gente só vê Daniel, visão de Daniel, oração de Daniel. Cadê Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não existe mais nada dos meninos. Eles não tiveram nenhuma preeminência, eles não tiveram mais revelações, eles só foram líderes de província e sábios. Só. Eles foram fiéis e receberam a recompensa de sua fidelidade. E eram amigos daquele que era assim. Lembra da história de Abraão e Ló? Lembra daquilo que falamos ontem de Jó? Pelas tuas mãos o Senhor livra até quem não é inocente. Hã? Deus os manteve vivos, os três, porque eles foram fiéis. Pastora, mas eles podiam ter, Deus podia ter dito assim, esses moços não vão... eu não tenho mais planos com eles. Com Daniel sim, mas eles não vão escrever nada, eles não vão. Isso é conceito humano. Pessoas descartam pessoas porque encontram outras pessoas mais interessantes, não é verdade? É ou não é? Você já foi descartado porque alguém encontrou outra pessoa, outra amizade, outra, né, mais interessante? Então, ser humano é assim, Deus não. Deus é fiel. E você tem que tomar muito cuidado para que você não fique desacreditado, porque Deus é fiel. Eu não sou descartável, você não é descartável. Nenhum de nós somos descartáveis. Deus tinha aliança com os três moços e Deus ia mantê-los vivos porque eles foram fiéis. Eles foram fiéis. E a Bíblia diz que quando o rei manda aquecer a fornalha, aqueles que aqueceram a fornalha foram queimados e destruídos. E de repente o rei lança os três moços dentro da fornalha de fogo ardente. Só que havia alguém esperando por eles lá. Antes de você entrar em qualquer situação. E quando você chega nela, sabe quem te recepciona? Na aflição, na dor, na angústia? O Senhor de Isaías 53. Aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Andávamos perdidos e desgarrados, mas ele fez cair sobre si toda a nossa iniquidade, e ele pôde nos apacentar novamente. Quando existe uma situação adiante de mim, difícil, tortuosa, quem é aquele que é o anfitrião da minha situação? É o meu Messias, é o seu Cristo. Ele me recebe pegando nas minhas mãos, e as suas mãos são transpassadas e furadas para me lembrar do preço da minha preservação, do preço da minha vitória, do preço da minha saúde, da minha vida, da minha identidade, do preço da minha importância. É Ele quem me recepciona. Quem recepcionou os três foi Cristo, dentro daquela fornalha. Naquele momento, aquele que apaga a força do fogo estava ali. Aquele que apaga a força da dor, da aflição, da tristeza, da solidão, da dificuldade, de todas as dores que vêm sobre mim, Ele está diante de nós. Isaías 43 diz assim: quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Por quê? A Bíblia diz assim, para nós terminarmos. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Diga glória a Deus. Eu queria que você que leu esse versículo visse a utilidade do fogo. O fogo tem utilidade. Qual foi a utilidade do fogo?
Qual foi? O fogo tem utilidade. Tribulação tem utilidade. A palavra do Senhor diz assim: nenhuma das situações que pega em mim, que vem sobre a minha vida, é uma situação inútil. Por quê? Porque Deus vai aproveitá-la para me limpar, para me livrar, para me libertar, para me soltar, para me desatar. A dica foi dada. Qual é a utilidade do fogo? Eu lancei 3 homens amarrados. Eu vejo 3 homens soltos, passeando. A utilidade das aflições: me libertar, me desamarrar, te desamarrar, dar-nos experiência e nos mostrar que não há fogo, não há tribulação que seja maior que a presença do Messias na minha vida. A única utilidade do fogo, a única utilidade das aflições é quebrar amarras, quebrar grilhões, é nos fazer mais experientes, é nos fazer mais maduros, mais convictos, mais livres. Todas as dores que eu já passei na minha vida, a beleza de cada uma delas foi a liberdade que o Senhor me presenteou. Em cada uma delas um grilhão era quebrado, e uma alegria dentro da minha alma e dentro do meu ser, indizível e inefável. Cada aflição, uma corrente era desatada. Cada dor, um nó era desfeito. E eu dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou sendo livre. A liberdade está tomando espaço na minha vida. O único poder do fogo que Ele permite é tirar os nossos grilhões, quebrar as nossas cadeias, é desatar os nossos nós e nos fazer livres e nos ensinar a passear na tribulação, passear na dor. Você já passeou na dor, meu irmão? É um dos passeios mais gratificantes que existe. Passear nos montes, das campinas verdes, em meio aos frutos e flores é maravilhoso. Mas quando você passeia em meio à dor, você olha para a aflição, você olha para as trevas, você olha para os principados, você olha para as potestades e você diz: eu sou livre, eu não posso só andar, eu posso passear, desfrutar da situação, porque Ele é comigo. O rei fica pasmo. Mas os meninos não estavam interessados, dizendo: olha rei, olha rei, olha rei. Os olhos deles estavam capturados. E a Bíblia diz assim, para nós terminarmos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum. Fica cada vez melhor. Não existe dano nas experiências que nós temos de livramento, de libertação. Dano algum. Só o pecado traz dano. Versículo de número 27. E reuniram-se os príncipes, capitães, governadores, conselheiros do rei, contemplando estes homens, virem que o fogo não tinha poder sobre os seus corpos. Aleluia. Você acha que alguém pode te causar dano? Não, nada e ninguém, porque você tem um dono, você tem um dono, você tem um cuidador, você tem alguém que zela por você, 25 horas por dia, se for preciso. Não é nem 24, alguém que cuida de você, cada não que você recebe, Ele está dentro. Cada fogo, cada brasa, cada situação que você vai passar, Ele cuida. Ele é o Altíssimo. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz assim: tem gente que fica com cheiro de fumaça. Você já viu quando você fica perto de uma churrasqueira, perto do incêndio? Nem cheiro. Cheira teu irmão aí, bem de longe, né? Vê se tem cheiro de fumaça. Sabe o que é cheiro de fumaça? Sabe o que é? Gente azeda, mal-humorada, de cara fechada, abatido. Vou ficar abatido para ver se alguém vê. Fica zangado. Isso é o cheiro de fumaça. Não tem cheiro de fumaça?
Nós somos bem-humorados, nós somos alegres, nós somos felizes. As nossas dores e aflições ficam diante dele. Nós não temos cheiro de fumaça, ó. Não tem cheiro de fumaça. Estamos no fogo da aflição, mas o Emanuel está presente e não há cheiro de fumaça. Qualquer um ficaria prostrado numa cama, ficaria sem vir ao culto, qualquer um deixaria de orar e a palavra, mas você está lá, presente, fiel, dando glória a Deus, adorando, não tem cheiro de fumaça, não tem prostração, não tem sensibilidade extrema, não tem cheiro de fumaça. É ou não é? Agora cheira de novo, vê se tem cheiro de fumaça em você. Em você agora. Tem cheiro em você? Não tem cheiro de fumaça. A Bíblia diz, nem cheiro do fogo tinha passado sobre eles. 28, parte B. Aí ele diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou dos seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Aí ele termina dizendo no versículo 29, da boca dele, não há outro Deus que livra como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que livrou eles? O que os livrou? Eles confiaram e não adoraram outro Deus. Confiaram no seu Deus. Sua confiança será o seu livramento. Sua confiança em Deus. Acredite. Creia, e o que há de vir, virá e não tardará. Virá no momento certo, na hora certa, porque Ele está trabalhando. É muito difícil o Espírito Santo olhar para os nossos corações e ver que nós desconfiamos do trabalhar de Deus. Ele que fez tudo e tem feito muito mais. Como é que você pode suspeitar do amor, da obra, do cuidado e daquilo que Ele está preparando para que você desfrute? De jeito nenhum. Amém? Vamos apagar a força do fogo? De que maneira? Com dons? Não foi com os dons que eles apagaram. Confiança e um coração firme, que sabia o que queria. Eu quero dizer uma coisa para você. O maior presente que você pode se dar é a sua firmeza, confiança, determinação, seu caráter. Fidelidade foi o que marcaram aqueles 4 moços na Babilônia. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você tem suspeitado sobre sua conduta, eu quero que você fale com Deus agora. Fala, Deus, me muda, me molda. Eu quero um coração diferente. Eu quero um coração que não seja susceptível às artimanhas do maligno. Eu quero ter condições para que o Espírito Santo possa honrar o Deus que eu sirvo por meio do meu caráter. Existe crente que acha que o céu faz tudo. O céu, ele não pode. Jesus diz, quem não ajunta comigo espalha. O céu conta com o seu posicionamento, com o seu caráter, com a sua constância. A palavra do Senhor diz, resistir ao diabo. Para resistir a Satanás, você tem que ter uma firmeza, uma conduta, uma idoneidade absoluta. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Satanás tem trabalhado de uma maneira acirrada e assídua para enfraquecer os ânimos, o caráter, a postura, a identidade do teu povo. Durante décadas, Satanás tem trabalhado para esse projeto, formando pessoas frágeis, fracas, sensibilizadas, pessoas volúveis, pessoas que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Existem demônios e principados e potestades trabalhando com engano, com engodo, Deus, para formar pessoas assim. Deus, ao menos nós que estamos aqui, eu sei que eu não posso fazer essa oração para todos, mas a estes que ouvem esta palavra nesta noite, eu te rogo, eu te peço. Liberta o teu povo dessa conduta duvidosa. Liberta teu povo
desse sabão nos pés. Liberta teu povo dessa conduta inconstante. Liberta teu povo, Deus, de todas as feridas, de todas as culpas. Liberta teu povo, Deus, de todas esses machucados, essas machucaduras que fazem com que o comportamento se torne volúvel. Deus, nos dê constância. Nos dê constância, Deus. O Senhor tem aliança com quem tem aliança contigo. O Senhor é comprometido com quem é comprometido contigo. E tudo que nós temos que ser fiéis. Eu quero que você coloque diante de Deus, se você não tem sido fiel a pessoas do seu convívio, amigos, eu quero que você peça perdão, renova a aliança com Deus agora. Você que não tem sido fiel às pessoas. Você que tem falado mal, que tem comentado, que tem falado. Você que não tem sido aquela rocha que aquela pessoa precisa. Que quando alguém precisa de você, você devagarinho, sorrateiramente vai se afastando. Eu quero que você peça a Deus, Senhor, forma o meu caráter. Deus, me faz idôneo, me faz uma pessoa séria. Não me deixe, Deus, ser comprometido com a minha dor, com o meu egoísmo, com a minha vida, mas eu tenho que ser comprometido em primeiro lugar com a minha salvação, com a minha alma. Aqueles moços eram comprometidos com a sua alma, e suas almas eram comprometidas com Deus, com o mandamento, com a palavra. Repreenda agora em nome de Jesus Cristo toda ação maligna sobre a sua vida, que tem te feito pestanejar, que tem te feito titubear, que tem te feito enfraquecer. Só assim que se vence as trevas. A ação maligna sobre os sentimentos é muito forte. E se você não tiver um caráter firme, você será alvo de engodo, de engano, você será volúvel. Mas se você tiver um caráter firme no Espírito Santo, nós vamos cantar a canção do Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa libertar você, que o Senhor possa libertar a sua alma, que o Senhor possa quebrar os grilhões da sua vida, e que você a partir de agora seja inadmissível o titubeio para você, a dubiedade. Seja inadmissível a dubiedade para você, que a partir de hoje você seja compromissado com aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida. A palavra do Senhor diz que existe um pecado que passa do sim e do não. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Satanás tem implantado dúvida. Satanás tem implantado talvez, quem sabe, não sei, acho. Tira isso dos seus verbos, da sua maneira de falar, esse achismo. Não sei, quem sabe, pode ser. Tira essas palavras da sua boca, não as use. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé e você põe a mão no seu coração. Você diga assim comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda ação de Satanás, de uma maneira sorrateira, quando implantou, por meio da timidez, o titubeio, a dúvida, a inconstância. A partir deste momento, eu quebro aliança com a dúvida, com a incerteza, com a inconstância, e eu renovo a minha aliança com o amém de Deus, que é o meu Cristo. Em nome de Jesus Cristo, a partir de agora, é sim, sim e não, não. Eu reconheço, ó Deus, que Satanás tem feito muitas obras malignas por meio da minha dúvida. Não é porque ele é poderoso, mas porque eu tenho sido frágil. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não me prostro, porque eu renovo a minha aliança com o meu Deus. Eu renovo a minha aliança com o Espírito Santo que habita dentro de minha alma. E eu não vou ceder, e eu não vou renunciar, e eu não vou titubear. Em nome de Jesus Cristo, toda obra de Satanás cai por terra, todos os grilhões
Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Em nome de Jesus Cristo, que o poder da palavra e do Espírito se derrame sobre a sua vida de tal maneira que a partir de agora não haja resistências, não haja barreiras que possa te impedir, mas que a fidelidade não seja um emblema, nem um baluarte, mas um selo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. A sua fidelidade é que vai cair as trevas. Amém. A sua confiança em Deus é que vai te livrar, te proteger e te galardoar. Diga glória a Deus. Os fiéis herdam a terra. Amém.